Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre as grandes navegações. Na aula de hoje, nós vamos analisar as tecnologias e as fantásticas bases de conhecimento que foram desenvolvidas ao longo dos séculos XV e XVI, que permitiram aos navegantes transitar por mares nunca dantes navegados. Vem com a gente! Olha, hoje é tudo muito tranquilo. Quando você tem que comparecer em algum evento, como por exemplo um churrasco, uma festa de casamento, uma festa de aniversário de algum amigo ou parente e você não sabe o caminho, você simplesmente aciona o seu GPS no seu carro ou no seu smartphone e facilmente você chega até o lugar desejado. É uma tecnologia poderosíssima que se encontra virtualmente no bolso de cada pessoa. É uma tecnologia tão poderosa que ela permite, inclusive, que você transite em uma cidade que você não conhece absolutamente com relativa tranquilidade. Só que nem sempre foi assim. Por exemplo, nos séculos XV e XVI foi necessária toda uma produção de conhecimento que permitisse aos navegantes ir e voltar com bases previsíveis, ou seja, eles teriam uma certa confiabilidade em relação às informações disponíveis para que eles pudessem navegar por locais completamente desconhecidos. Então, deste ponto de vista, as grandes navegações representam um período de grande produção de conhecimento. Uma produção de conhecimento que precisou ser articulada, que precisou ser conectada para que esses homens pudessem navegar por caminhos completamente desconhecidos. Não pense você que essas viagens realizadas ao longo dos séculos XV e XVI foram um completo sucesso. Nada disso. Ocorreram fracassos, muitos fracassos. Muitas embarcações foram e nunca mais voltaram. E as que voltaram, voltaram trazendo informações que permitiram aperfeiçoar essa base de conhecimento. E como eu falei anteriormente, essa base de conhecimento ela foi construída ao longo dos séculos, ao longo das décadas. E elas foram sofrendo correções ao longo do tempo, permitindo assim que os navegantes ficassem orientados em relação à viagem, para que eles pudessem ir e voltar. Já escutou aquela expressão assim? Fulano de tal está completamente desorientado? Uma pessoa desorientada é uma pessoa que não sabe o que fazer, é uma pessoa que está completamente perdida. Então essas bases de orientação foram construídas ao longo do tempo. E dentre esses vários aperfeiçoamentos que eu estou falando aqui, nós tivemos, por exemplo, o aperfeiçoamento dos instrumentos de navegação, como, por exemplo, o portulano, o astrolábio, a bússola, balestilha e o quadrante. Eu vou falar especificamente desses instrumentos daqui a pouco, mas eles foram sofrendo um aperfeiçoamento, uma melhoria, um desenvolvimento na sua tecnologia ao longo das décadas, ao longo do tempo. Nunca perca isso de vista. Dentre os demais aperfeiçoamentos que ocorreram nesse período, nós tivemos o desenvolvimento das embarcações. As embarcações eram meios de transporte extremamente necessários nos séculos XV e XVIII. E essas novas embarcações não mais se restringiam à navegação pelo mar Mediterrâneo. A navegação agora vai ocorrer no Oceano Atlântico, no Oceano Índico, no Pacífico, no mar aberto, em condições completamente novas, em condições bem mais difíceis. Então nós tivemos também um grande desenvolvimento desse meio de transporte, o principal meio de transporte dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, até que nós tivemos o desenvolvimento das ferrovias, isso já na Revolução Industrial, lá no século XIX. Houve também um grande desenvolvimento em relação à produção de mapas. A cada nova viagem, esses mapas eram abastecidos com uma nova base de informações. E dessa forma, os navegantes foram conhecendo cada vez mais os litorais, as ilhas, os continentes.
E a partir do momento em que esses mapas eram aperfeiçoados, constantemente aperfeiçoados, eles davam aos navegantes confiança, davam aos navegantes previsibilidade em relação ao local da saída, o destino, como ir e voltar. Volto a repetir, em bases previsíveis, de forma que eles tivessem uma orientação em relação a tudo o que eles estivessem fazendo. E caso ocorresse uma tempestade e a navegação, a embarcação saísse do rumo, saísse da rota, era possível consultar os pontos de referência e voltar para a rota de destino. Ou seja, os mapas foram fundamentais no desenvolvimento das grandes navegações. Nós tivemos também um grande desenvolvimento da astronomia. A astronomia nada mais foi do que a utilização dos astros, do Sol, das demais estrelas, da Lua, para calcular a latitude e a longitude. Ou seja, um instrumento que explorava a natureza, as informações da natureza, para calcular a localização. Em meio a uma tempestade, ter essas bases seguras, essas bases previsíveis era fundamental para voltar para a rota, voltar para o caminho e não ficar perdida em alto mar. E como não poderia deixar de ser, nós tivemos o grande desenvolvimento da matemática. A matemática ela foi simplesmente fundamental para calcular as distâncias de ida, distâncias de volta, para calcular os graus da latitude, da longitude, enfim, sem a matemática, as grandes navegações seriam impossíveis, porque a matemática ela nos fornece cálculos precisos que aumentam a previsibilidade da viagem. Volto a frisar, previsibilidade. Toda essa base de conhecimento tem como objetivo tornar previsíveis as viagens, a ida e a volta, em condições seguras. E nós tivemos também o grande desenvolvimento da cartografia. A cartografia ela desenvolveu aquelas noções básicas de orientação, norte, sul, leste, oeste e as suas subdivisões para que os navegantes pudessem se orientar durante as viagens. Ou seja, o que eu estou querendo apresentar para vocês? Nós tivemos aqui um vasto campo de conhecimento interdisciplinar, várias informações que se cruzaram e que permitiram a realização das grandes navegações. Sem essa base de conhecimento, sem essas tecnologias da informação, sem essas tecnologias de inteligência, seria impossível que as grandes navegações ocorressem. A partir de agora, eu vou apresentar os principais destaques em relação a esses instrumentos, em relação a essas tecnologias, em relação a esses meios de transporte que foram desenvolvidos ao longo dos séculos XV e XVI e que permitiram a realização das grandes navegações. O nosso primeiro destaque é o portulano. O portulano ele é um documento náutico que registrava informações na pele de um carneiro, muito provavelmente para que a informação não se perdesse, para que a informação não se apagasse. O principal objetivo do portulano era registrar informações sobre o litoral, ricas informações sobre o litoral, sobre os portos, informações sobre as correntes marítimas, sobre os ventos, sobre as distâncias, sobre as profundidades. Ou seja, os portulanos foram fundamentais nessa base de informação dos navegantes nos séculos XV e XVI. E, obviamente, não podemos deixar de falar do principal meio de transporte, as caravelas. Quando a gente fala de uma viagem de carro, você quer um carro seguro, você não quer parar no meio do caminho. Quando se trata de uma viagem de avião, você não quer que o avião caia no meio do caminho. Ou seja, os meios de transporte, eles precisam ser confiáveis, previsíveis. Olha que eu estou repetindo essa palavra, previsibilidade, várias vezes ao longo da aula. Então, as caravelas foram novas embarcações que foram desenvolvidas principalmente pelos portugueses para navegar no mar aberto, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, em que as condições eram bem mais difíceis e imprevisíveis em relação ao mar Mediterrâneo, que eram águas que eles já conheciam muito bem.
Então as caravelas, elas eram mais rápidas, mais ágeis, mais robustas. Enfim, elas davam mais confiança e mais segurança para que longas viagens fossem feitas ao longo de muito tempo, porque eles passavam meses, às vezes 3 meses em alto mar. Então, nesse aspecto, o desenvolvimento da tecnologia das caravelas foi fundamental para o sucesso das grandes navegações. O nosso terceiro destaque é o astrolábio. O astrolábio era um instrumento que era conhecido desde a antiguidade e ele tinha como objetivo tomar a posição do Sol. E a partir da tomada da posição do Sol, que era uma informação segura, uma informação confiável, eles conseguiam calcular a posição do navio em relação ao ponto de destino. Ou seja, mais um instrumento de orientação em alto mar. E o quadrante, ele faz basicamente a mesma função do astrolábio, só que ele é o astrolábio reduzido à sua quarta parte. Enquanto o astrolábio, você tem uma base de 360 graus, você pega o quadrante e divide ele em 4 partes. Ele vai representar a quarta parte, portanto, ele tem apenas 90 graus e poderia ser manuseado por uma única pessoa. O nosso próximo destaque é a bússola. A bússola é um instrumento que possui uma agulha magnética que aponta sempre para o norte magnético do planeta Terra. E a partir da localização do norte, eles conseguiam calcular os demais pontos cardeais. O norte, o sul, o leste e o oeste. Ou seja, a bússola foi mais um instrumento fundamental no trabalho desenvolvido pelos navegantes para que eles não ficassem perdidos em alto mar. O nosso próximo destaque é a balestilha. A balestilha era um instrumento náutico que tinha como objetivo tomar a altura do Sol. E a partir da tomada da altura do Sol, calcular a latitude do navio, permitindo assim que os navegantes ficassem informados em relação à sua localização. Ou seja, mais um instrumento de orientação. Sem esses instrumentos, sem essas tecnologias, sem esses meios de transporte, as grandes navegações seriam impossíveis. Então, volto a repetir, nós temos aqui todo o desenvolvimento de uma série de tecnologias, nós temos aqui uma constante base de conhecimento que era produzida, que era abastecida, e sem a conexão de todos esses conhecimentos, as grandes navegações não teriam acontecido. E sem sombra de dúvidas, as grandes navegações foram um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Bom, a nossa aula termina por aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe essa base de conhecimento do canal Histórias São Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.